Saudos, amados irmãos, com a santa paz do Senhor, amém? Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Merijane. E eu gostaria de deixar uma palavra para a nossa meditação, para a nossa reflexão, que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Mas vamos orar, vamos pedir assim a graça, a presença, a mão, a glória manifesta, o poder de Deus, o reino de Deus, sobre nessas vidas, no dia de hoje, amém? Deus amado, Deus querido, Deus santo, verdadeiro, fiel, Deus único, Deus primeiro, Deus último. Estamos aqui, meu Senhor, diante da Tua presença, diante dos Teus pés, para nos derramar, para pedir, implorar, que a Sua mão nos guie, Senhor, que a Sua mão nos leve pelos seus próprios caminhos, que a sua mão nos guie para o centro do teu querer, o centro da tua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que às vezes a gente não a entenda, mesmo que às vezes da sua vontade, Senhor, seja de nos tratar, nos purificar, nos libertar, e sabemos, Senhor, que o Senhor só vai fazer isso pelo caminho mais difícil, porque vai ter que ser no choro, vai ter que ser com lágrimas. E às vezes a gente não compreende o seu tratamento, mas é o Senhor nos polindo, nos moldando, nos quebrando, nos renovando, nos transformando em vasos para ser cheio da sua presença. Toma nossas vidas em suas mãos, Senhor, e nos leva ao centro do teu querer. Toma a direção da casa dessa minha irmã, da vida dessa minha irmã. Visita suas necessidades, dificuldades, vai repreendendo toda a retaliação do inferno, vai desfazendo toda a nuvem negra, toda a potestade, todo o levante do inferno, toda a maquinação do diabo, toda a seta maligna, todo o poder das trevas, todo o dardo inflamado do maligno, que o Senhor venha aniquilar, Senhor. Aniquila aí, meu Deus, todo o projeto satânico contra essa família. Aonde houver tristeza, dor, amargura, sofrimento, que o Senhor possa fortalecer essa pessoa, para que o Senhor possa, se assim for do teu querer, meu Pai, desfazer todo esse mal de dentro dessa casa, de dentro dessa vida. Mas que se for a sua mão, Senhor, se for o seu querer, a sua vontade, da sabedoria, da força, para que essa pessoa venha passar pela tempestade, passar pelos ventos, passar pelo deserto, passar pelo vale, sabendo que há necessidade de passar por Samaria. É necessário passar por Samaria. É necessário passar, atravessar o mar para se chegar ao outro lado. E no meio do caminho, no meio do projeto, no meio aí desse mar onde você vai atravessar, vai levantar ventos contrários, vai levantar ondas, vai levantar tempestade. O mar vai ficar furioso, mas você vai chegar, porque é necessário passar. Mas saiba que Jesus está no barco. Jesus está aí, não vai quebrar, não vai afundar, não vai naufragar. Ninguém vai se perder, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Confia no Senhor, entrega teus caminhos, descansa. Irmão, você não sabe o que eu estou passando, nem você sabe o que eu estou passando, mas eu sei que eu estou no processo. Eu sei que há um propósito. E eu, para chegar a esse propósito, eu preciso passar pelo processo. Eu preciso estar dentro do propósito de Deus, não dentro do meu propósito, porque o meu propósito era receber, era buscar, era ficar em casa quietinha, era estar sempre sorrindo, alegre, com bonança, vida perfeita. Mas esse não é o processo que vai me levar para o céu, porque o céu é tomado à força. Eu tenho um alvo, precisamos ter um alvo. O alvo é Jesus. Jesus carregou a minha e a sua cruz, e eu preciso carregar minha cruz, sabendo que Jesus vai me ajudar, vai me sustentar, porque essa cruz é que vai me levar para o céu. Que Deus visite sua saúde, visite sua vida financeira, visite sua vida familiar, seu casamento, a vida dos seus filhos, seus projetos, seus planos. Visite aí seus vizinhos, visite todas as áreas da sua vida, aonde você precisa de uma intervenção. Eu peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que Ele conceda hoje a graça de ouvir a sua petição.
Mas que se ele não ouvir, porque às vezes o silêncio de Deus é resposta e a gente não entende. Mas eu peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que esteja visitando os presídios, libertando ali os homens, libertando, tirando dali um exército de homens valorosos, de homens fortes, de homens homens libertos, homens convertidos, que ele venha tirar uma nova geração de dentro, de cima dos leitos, que ele venha tirar uma nova geração de dentro das cracolândias, de dentro dos bares, de dentro da marginalidade, que Deus venha levantar uma nova geração de adoradores para se juntar aos adoradores que já estão aí, que sou eu e você, mas que venha se levantar no meio dessa multidão uma grande geração de Estevãos, de adoradores, uma nova geração de Dorcas, uma nova geração de Paulos, uma nova geração de adoradores como Davi, homens valentes, guerreiros, tementes a Deus. É isso que eu peço em nome de Jesus e já agradeço. Amém? Palavra, peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que esteja me conduzindo através de sua santa e gloriosa palavra, e que essa semente caindo na terra chamada o meu e o seu coração, ela possa produzir frutos, e frutos dignos da glória de Deus. É uma história muito conhecida, mas foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu sei que ela vai falar tanto a mim quanto a você. Recebe porque é de Deus. E a palavra diz assim, 2 Reis 5, a cura da lepra de Naamã. Você já começou a entender? Você já começou a pegar? Inclina os teus ouvidos, abre o coração para receber a semente, receber a palavra de Deus. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Aí o 2 diz assim, ora, vamos pular o 2 aqui? Vamos pular do 2, vamos para o 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo, preste atenção, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou eu Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia, porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, por que rasgaste, rei, suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Aí no 13 diz assim, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã, toda a sua... até aqui o 14...
tá bom. Amém? Glória a Deus por esta palavra vinda da parte de Deus para nossas vidas. Irmãos, Naamã, conhecemos bem essa história. Todos nós já ouvimos milhares de vezes pregação sobre essa história de Naamã. Não tem nada de novo. Mas o Senhor quer falar comigo. Sabe o quê? Sobre a minha lepra. Sobre a sua lepra. Nós somos os Naamãs de hoje. Nós somos os leprosos de hoje. Não pense em você que você não tem lepra, não. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para os doentes e pecadores. E para quem Deus enviou o Filho? Enviou o Filho dele para todo aquele que nele cresce e fosse salvo. E tivesse vida eterna, e tivesse vida e vida com abundância. Deus olhou o mundo e viu que todo mundo era leproso, todo mundo era doente, todo mundo era pecador. Jesus não veio para uma classe de pessoas. Naamã era um homem importante naquele lugar. Admirado, respeitado, um grande homem perante o rei. E por ele, ou seja, através dele, o Senhor livrou aquele povo dos inimigos. A própria Bíblia diz que Naamã era um varão valoroso, porém leproso. Você pode ter valor, você é valorosa lá para o reino de Deus. Você tem valor perante o Filho de Deus. Você tem valor perante o Espírito Santo, porque ele está aí dentro de você. Mas ele precisa, Deus primeiro precisa curar as nossas lepras, para que eu venha ter serventia para o reino dele. Porque Naamã tinha serventia para o rei da terra. Deus deu livramento ao povo da Síria através da vida de Naamã, usou Naamã, mas Deus não queria só usar Naamã uma ou outra hora. Deus queria morar dentro, Deus queria preencher Naamã. Naamã era um homem escolhido, era um homem separado, mas Naamã era leproso. Era leproso. E eu tenho certeza que essa lepra de fora, que Naamã escondia tão bem, não era nada comparada com as lepras que Naamã carregava dentro dele. Naamã era a própria prepotência em pessoa. Naamã era acostumado a mandar, acostumado a dar ordens, receber aplausos do rei. Era um homem escolhido, era escolhido por Deus, tinha qualidades que Deus admirava no ser humano. Ele era valente, destemido, guerreiro, combatente, resolvedor de problemas, ou seja, ele solucionava os problemas ali. Era o segundo homem, eu creio, ali. Segundo homem depois do rei da Síria. O rei era apaixonado por Naamã. Naamã era ovacionado ali. Naamã era o cara, estava acima da média. E Deus gostava. Deus tinha planos, Deus tinha projetos, Deus tinha propósito na vida do Naamã, que era cheio de lepras por dentro. Mas havia um caminho que Naamã teria que percorrer para ser curado dessas lepras de dentro dele. Aí, aonde entra a mão de Deus. Foi ali que entrou a mão de Deus. Na vida de Naamã, um homem de batalha, um homem de guerra. Naamã se sentia, rapaz, Naamã se sentia. Talvez ali o próprio rei era um grande líder, mas era arrogante, era escolhido, mas quem mandava, mas existia, era um escolhido, era um separado, mas existia uma grande muralha, existia um grande muro entre Naamã e Deus. Deus não podia se achegar a Naamã, porque Naamã era soberbo, Naamã era arrogante, Naamã era pretensioso, Naamã era prepotente, Naamã se achava, Naamã era ovacionado, Naamã era o queridinho.
Deus não podia entrar no coração de Naamã, porque o coração de Naamã estava cheio. Não havia espaço. Naamã já estava cheio. A casa estava cheia. E Deus não podia derrubar aquele muro. O muro da soberba, o muro do achismo. Eu sou, Naamã era eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho, eu mato, eu deixo viver. Esse era Naamã. E Deus não podia se achegar a Naamã. Não tinha espaço para Deus. Para que Deus pudesse se achegar a Naamã. Foi necessário Deus tocar na pele de Naamã. Deus trazer, talvez, para aquele povo ali naquele lugar, naquele momento, essa grande lepra, essa grande doença para a pele de Naamã. Para ter um encontro com Naamã. Aleluia, Deus. Deus toca em Naamã, irmãos, e passa um bom tempo Naamã ali se escondendo sua lepra debaixo de uma capa, como muitos de nós vivemos. Quantos de nós, irmãos, temos nossas lepras escondidas? Quem é que vai lhe ver dentro do banheiro? Quem é que vai lhe ver aí dentro da sua casa? Quem é que vai ver aí seus pensamentos? Quem é que vai ver seus sentimentos? Quem é que vai ver seus desejos? É Deus. É Deus. E Naamã, na medida que o tempo passava, a lepra aumentando, e ele se desespera para querer a cura. Só que Deus não estava preocupado, nem apressado em curar a pele de Naamã, não. A lepra de fora de Naamã, não. Até porque quem colocou foi Deus, e ele tinha um controle dessa lepra aí. Só que a lepra de dentro, quem tem um controle sou eu, quem tem que buscar a cura sou eu. Eu que tenho que abrir o coração, eu que tenho que descer, eu que tenho que me humilhar, eu tenho que querer ser curada. A preocupação de Deus não era limpar a pele de Naamã, mas a preocupação de Naamã era limpar a sua pele. Às vezes não entendemos, irmãos, por que ficamos doentes. Porque às vezes Deus toca no lugar que mais dói, às vezes nos leva para o leito, às vezes nos leva para uma... Às vezes a gente estava lá em cima, acima da média, e Deus toma apartamento, e toma casa, e Deus toma carro, e Deus pega e joga no vale, irmão. Joga, bota lá no Querite. Vai comer o que eu mandar. Vai comer quem eu quiser que mande levar comida. É quem eu determinar. Para quebrar o orgulho. Deus tira, meu filho. Deus tira. Deus tira. Deus tira as lepras. As lepras que está dentro de nós. O amor, o apego, a soberba, o achismo. E essa lepra que está dentro, só no vale da humilhação. Só na olaria de Deus. É só lá. A lepra que estava dentro de Naamã, essa ia exigir um processo. Ia exigir um processo. E só Naamã podia decidir se queria ou não. A primeira coisa que ele faz, depois de convencido pela esposa, pela mulher, porque não foi a menina, não. Você acha que se a menina chegasse para Naamã e dissesse: olha, meu senhor, olha, lá em Israel, na minha terra, tem um rei, tem um profeta. Ele vai dizer: sai daqui, menina. Quem é você, menina? Uma criança, né? Uma menina israelita. Você acha que ele ia ouvir uma criança soberba, arrogante? Ele era acostumado a ter tapete vermelho para ele passar. Ele era acostumado às mãos se levantarem. Ele era acostumado ao rei dizer que ele era o homem, que ele era o cara, que ele era o tal. Você acha que ele ouvia uma criança, uma menina?
E aí a mulher ali, a menina vai e conta a mulher dele, e a mulher vai ali persuadindo, convencendo, conversando todos os dias. E aí o que ele faz? Ele desesperado, porque ele estava querendo a cura. Ele sabia que ele ia ser desmascarado, que uma hora aquela lepra ia aparecer na cara dele, que não tinha mais para onde ele correr, não tinha mais para onde ele se esconder. E uma hora a nossa lepra aparece, irmão. Uma hora a nossa lepra é descoberta, porque não há nada que fique oculto ou escondido que não venha a ser revelado, que não venha para a luz. E aí ele vai para o rei. Ele vai ali pedir autorização ao rei. E o rei disse, vai, eu vou te dar cartas. Eu vou te dar carta para que você entregue ao rei, para que ele saiba. Oxe, menino, você não vai assim à toa, não. Você é o meu homem de confiança. Você é o meu oficial, você é o meu comandante. Eu vou lhe dar cartas. E você chega lá e entrega ao rei. E na carta eu estou dizendo que estou enviando o meu oficial. Eita. Naamã disse, oxe, olha quem é que vai me receber. O rei vai me receber no palácio dele. O ego de Naamã se sentiu, o ego dele foi lá para cima. Eu sou o cara, o rei que vai me receber. Vou ficar hospedado no palácio do rei de Israel. Só que o rei de Naamã, o doido, o maluco, na hora de escrever se empolgou e disse, estou enviando o meu oficial para que você o cure. Para que você o restaure de sua lepra. Quando o rei pega aquela carta e lê, ele pira. O rei fica maluco. O rei fica desorientado e rasga as roupas, rasga as vestes. Diz, como é o negócio? Como é isso aí, rapaz? Eu não estou entendendo. Por acaso eu sou Deus? Eu sou capaz, eu sou Deus que é capaz de conceder a vida ou a morte. E ele já conhecendo a fama de matador de Naamã, com medo diz, o seu rei está procurando, é motivo para se desentender comigo. Ele está procurando é confusão, ele está procurando é intriga, ele está procurando é um meio de me destruir, ele está procurando é um meio de você vir aqui e acabar com tudo. Rapaz, aí o rei ali, a notícia corre que o rei estava desesperado, rasgou as vestes e que o rei não sabia o que fazer, porque Naamã, o cara, o magnânimo ali, o soberano do povo ali, estava lá no rei e ali a fama correu e ali chegou nos ouvidos de Eliseu. E Eliseu manda ali uma resposta dizer, rei, para que o Senhor rasgou suas vestes? Manda para mim. Manda esse leproso para mim, para que ele saiba que há profeta de Deus em Israel. Aleluia. Aleluia. Se a gente for voltar também um pouquinho, irmãos, quando Naamã sai lá da casa dele, ele traz consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Quando a menina falou com a mulher de Naamã, ela não disse que era um profeta mercenário, não. Ela não disse que era um profeta do diabo. Ela disse que existia um profeta de Deus. Mas Naamã, que era acostumado a comprar todo mundo. Naamã, que era acostumado com aquele reino ali de ouro, de glória, de dinheiro. Naamã saiu preparado para comprar o seu milagre, comprar a sua cura. Porque esse era o mundo de fama, de riquezas, de glória que Naamã conhecia e vivia. A menina disse, vá que lá tem um profeta de Deus, lá não tem um profeta de Baal, lá não tem um profeta de Mamon, lá não tem um profeta que se corrompe, lá não tem um profeta que se vende, lá não tem um profeta mentiroso, lá não tem um profeta que troca cura por dinheiro, não. Lá tem um profeta de Deus. Ele leva, ele já foi preparado para comprar. Daí chega ao ouvido de Eliseu o desespero do rei, que até as roupas rasgou e que havia um oficial, e aí vai aquela confusão toda. Aleluia. E aí, Naamã ali, o rei disse, vai meu filho, vai, manda daqui, sai fora do meu palácio. Eliseu, o homem de Deus, o profeta de Deus, mandou que você fosse lá.
Mas sabe onde é que Naamã foi buscar cura? Naamã foi buscar cura dentro do palácio. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Naamã estava tão desesperado que ele queria encontrar cura em qualquer lugar. Mas há um lugar determinado por Deus para lhe entregar sua cura. Ele também queria encontrar um profeta de Deus dentro do palácio. Palácio não é lugar de profeta. Palácio é lugar de rei. Quem mora em palácio é rei. Lugar que profeta mora é onde Deus manda, é onde Deus envia, é onde Deus quer. Naamã queria encontrar a cura na vida de um rei. Naamã queria encontrar cura dentro de um palácio. Não é em todo lugar. Você está pensando que é em qualquer lugar que você vai encontrar cura? Você está pensando que é em qualquer lugar que você vai encontrar profeta, homem de Deus? Aleluia. Você nunca vai encontrar a cura através de um rei, a não ser o rei da glória. Não procure as coisas de Deus no lugar que só tem coisas de homem. Deus não está em todo lugar não, porque Deus é santo. Deus é santo. E não vai ser num palácio que você vai ser curado. O rei disse, por acaso eu sou Deus? Ele não era Deus e também não tinha Deus na vida dele para curar Naamã. Ele não tinha essa autoridade. E aí no verso 9, Naamã ali pega seus cavalos e parte para a casa de Eliseu. Só que dessa vez, quando ele chega lá na porta de Eliseu, ninguém estende tapete vermelho para ele não. Eliseu não sai na porta para esperar Eliseu com uma comitiva não. Eliseu não fica de prontidão, Naamã, estou aqui sentado. Não, quem vai receber, a porta se abriu, mas sabe quem saiu para receber? Naamã, o empregado, o servo de Eliseu. E aí o servo de Eliseu vem e diz, olha, o meu senhor mandou lhe dizer que é para você mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão e a sua pele será purificada. Ah, meu filho, com isso aí, o arrogante, o soberbo ficou indignado. Indignou ele, como é isso? Eu estou pensando que eu ia chegar aqui e ele ia abrir a porta, ele ia me receber para tomar um cafezinho, ele ia fazer um banquete para mim, ele ia mandar estender um tapete. E aí quando aí já começa o processo de Deus, irmãos. Aí já começa, Naamã já começou a entrar nos propósitos, nos planos de Deus. Deus já começou ali, mandar Naamã descer no pó da humilhação. Já começou a humilhação dali. A humilhação começou ali. Ninguém foi receber Naamã. Ninguém tocou trombeta para Naamã. Ninguém aplaudiu Naamã. Não houve tapete vermelho, não houve cafezinho, não houve suquinho, não houve propina, não houve nada. Naamã chegou lá e quem atendeu, meia porta aberta, foi o servo. O servo disse, o meu senhor mandou dizer que se você vai lá e mergulha. Ele disse, como é isso? E aí ele se indigna, ele sai revoltado da vida, ele sai revoltado. Ah, mas eu, aleluia, ele sai dizendo, como é isso? Ele mandou um servo me dar recado. Sabe por quê, irmão? Que o profeta Eliseu não apareceu para Naamã. Sabe o que é que eu entendo com isso? Profeta que é profeta, ele não precisa aparecer não. Ele não precisa se aparecer, se mostrar não. Ele só precisa mostrar Deus, porque quem faz é Deus, quem cura é Deus, quem salva é Deus, quem transforma é Deus, tudo quem faz é a palavra. Ele mandou a palavra, ele mandou a palavra e a palavra é viva. E Deus enviará a sua palavra e a palavra os curará. Deus enviou a sua palavra e a sua palavra os curou. E aí foi isso que Deus estava... O profeta não precisava aparecer não, porque o profeta era só um intermediário entre Deus e o homem. E tem profeta que quer tirar Deus e quer aparecer, quer tirar o Espírito Santo e ele que quer aparecer.
E ali quando Naamã se encontra no meio daquela situação de humilhação, aleluia, que ninguém recebe ele, ninguém dá glória para ele. O orgulhoso Naamã ficou tão decepcionado com a recepção que no verso 11 ele diz, que ele diz assim, estava certo. Ele saiu, no verso 11 diz assim, e ele saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, que ele invocaria o nome do Senhor em pé, o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar, ou seja, ele ia passar a mão e me curaria da lepra. Esses foram os pensamentos, esses foram os planos de Naamã. Ele disse, eu pensei, mas Deus não tem nada com o seu pensamento. Deus não tem nada com o meu pensamento. Deus não tem nada com os seus planos, com os seus propósitos. Porque o que se estabelece, o que prevalece, o que está determinado, o que dá a última palavra, é a boca de Deus, é os planos de Deus que vai prevalecer. Ele disse, mas eu pensei, você não... E ele disse, eu pensei que ele ia sair, que ele ia me receber, que ele ia invocar o nome de Deus, e ele ia passar a mão sobre a minha lepra, e ia me curar. Esse era o desejo do orgulhoso, do prepotente Naamã, que o homem de Deus viesse ter com ele. Mas não era isso que Deus queria para Naamã. Deus queria que Naamã tivesse um encontro com ele lá no Rio Jordão. Deus tinha outros projetos para Naamã. Ele tinha que descer a casa a olaria de Deus. E ali ele vai indignado, murmurando, furioso, questionando. E ainda me manda mergulhar no Rio Jordão. Esse rio sujo. Será que em Damasco não tem rio melhores que esse? Lá em Damasco tem o rio Farfá. Tem o rio... o rio... Ai, deixa eu ver aqui que eu esqueci. Tem o rio, aleluia, Deus. Não são os rios de Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? E por que ele não se curou lá? Ele disse, as águas de Damasco é muito melhor do que daqui. Por que ele não mandou curar? Sabe por que Deus não mandou curar lá? Porque ele não seria curado das lepras, da arrogância, do achismo, da soberba. Do eu sou, do eu posso, eu faço, eu mato, eu faço viver. Deus queria que Naamã descesse aos pés do Senhor, descesse no pó da humilhação, descesse. Às vezes a gente precisa descer, irmão, a gente precisa descer do altar, a gente precisa descer do microfone, a gente precisa descer da cadeira, a gente precisa descer da posição, a gente precisa descer do cargo, a gente precisa descer da nossa soberba, do nosso achismo, descer para o pó da humilhação de Deus, descer para os pés do Senhor. E Deus queria que Naamã descesse. Porque eu só vou ter um encontro com Deus se eu descer. Eu só vou ser liberta se eu descer. Eu só vou ser curada se eu descer. Eu só vou ser transformada, salva, restaurada se eu descer. Descer de mim, descer do mundo, descer das coisas do diabo, descer de tudo que me impede de ser cheio de Deus. Irmãos, lembra lá do povo, eu sei que talvez fique um pouquinho longo esse áudio. Lembra lá do povo que Deus tirou do Egito. Lembra lá do povo escolhido por Deus, um povo separado por Deus. E aí Deus levanta Moisés e manda Moisés resgatar aquele povo e leva aquele povo para o deserto, porque era caminho de 3 dias, mas o povo era muito murmurador, o povo era muito truculento, violento, e ali se faz um caminho de 40 anos. E no meio desse caminho ali, irmãos, a presença de Deus era notória. A presença de Deus estava numa coluna, uma coluna de fogo durante a noite, para aquecer, para iluminar aquele povo. Durante o dia tinha uma nuvem cobrindo o sol para não molestar aquele povo. Deus parava no lugar e mandava eles armarem as tendas, as roupas. Tinha provisão de Deus nas roupas, tinha provisão de Deus nos calçados, porque o povo, as crianças cresciam e as roupas não ficavam velhas, não se rasgavam. Deus estava presente nos mantimentos, Deus estava presente no maná, mas a presença de Deus estava no exterior.
A presença de Deus estava ao redor, estava do lado de fora, irmão. E só quem podia contemplar a presença dentro dele era Moisés. Moisés é que recebia a presença de Deus, mas também quando ele descia, passava um tempo, a glória de Deus sumia, irmão. Deus queria que a presença dele estivesse dentro daquele povo e não do lado de fora, porque a presença de Deus do lado de fora é quando eu boto minha roupa lá embaixo, é quando eu boto meu coque no cabelo, é quando eu boto uma Bíblia no braço, e a presença de Deus só está do lado de fora. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um emprego, eu tenho uma vida financeira estável, eu tenho mas a presença de Deus não está dentro de mim. A presença de Deus só está no externo, está do lado de fora. A presença de Deus estava com aquele povo, mas a palavra diz que Deus disse que aquele povo era um povo de coração duro, de coração obstinado, coração duro, de dura cerviz. E foi o que aconteceu, irmãos. Deus matou aquele povo, Deus destruiu aquele povo ali no deserto. Era escolhido, era um povo separado, mas Deus matou. Deus matou, porque a presença de Deus não estava dentro daquele povo. Assim como Naamã era valoroso, mas não tinha a presença de Deus. Naamã era soberbo, era arrogante, era cheio de si, cheio do achismo, cheio, prepotente, igual aquele povo, dura cerviz. A presença de Deus, eu preciso carregar a presença de Deus. É a presença de Deus que eu preciso carregar dentro de mim, não numa Bíblia por fora, numa roupa por fora, em palavras por fora. Nós somos adoradores de lábios, irmãos. Aleluia. E aí, para terminar, no versículo 13, aí os servos, e Naamã fica furioso. No 12 diz que ele ficou furioso, mas os servos lhe disseram: meu pai, e se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, uma coisa grande, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas disse que se lave e seja purificado. Ele disse: mas Senhor, ele está lhe pedindo uma coisa pequena, é uma coisa pouca. Sabe? Irmão, sabe o que eu aprendo aqui com isso? Que muitos de nós só sabem fazer coisas grandes, só queremos fazer coisas grandes para se promover, para se glorificar, para se exaltar, para se ensoberber, para ganhar aplausos, para ser visto. Mande aí uma pessoa como eu ou você, talvez, limpar a igreja, lavar um banheiro, que vai dizer logo: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou missionário, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu tenho unção, eu tenho um cargo, eu tenho cadeira, eu tenho isso, eu faço aquilo. Agora pega essa mesma pessoa e mande pregar no congresso para 10 mil pessoas, para 5 mil pessoas, para 2 mil pessoas. Mande essa pessoa ir fazer uma viagem, mande essa pessoa viajar de avião, mande essa pessoa dizer que tem uma casa na praia preparada para ela, mande essa pessoa fazer uma coisa grande, pregar na igreja, mande essa pessoa louvar, que ela faz, mas mande ela ficar na portaria, manda ela lavar o banheiro, manda ela lavar a igreja, manda ela lavar as cadeiras, manda ela servir água. As pessoas não querem servir, não, porque Jesus se despiu de sua glória, se fez homem para nos servir. Um Deus veio nos servir, mas a gente não quer servir ninguém, a gente não quer servir o reino de Deus, a gente não quer servir nada, a gente quer se aparecer. E era isso que o servo estava dizendo: se fosse uma coisa grande, como vencer uma guerra, o Senhor faria. Se fosse uma coisa grande para o rei lhe aplaudir, o Senhor faria. Se fosse uma coisa difícil para você se engrandecer na mão, você faria. Mas como é uma coisa pequena, é só dar 7 mergulhos para deixar sua lepra lá dentro, para você ser purificado. Aí, só que Naamã disse: mas esse rio sujo. Só que ele não sabia que aquele rio Jordão, um Deus havia sido batizado ali. O rei dos reis havia descido naquele rio Jordão. Aquele rio Jordão tinha recebido a vida tinha entrado naquele rio. Ali não era qualquer rio, irmão. Ali não era qualquer rio, não. Era um rio, o rio de Deus. Era o rio. O rio. Aleluia. Aonde Jesus tinha sido batizado. Aonde a vida tinha entrado. Aonde o rio da vida tinha passado dentro daquele rio Jordão. Ali não era qualquer rio. Não era qualquer rio. Aleluia, Deus.
Aleluia. E ele queria rios limpos, águas cristalinas, rios puros. Aí, sabe o que é que eu entendo também com isso? Que a gente tem que entender uma coisa. Deus jamais vai mandar você fazer uma coisa difícil, uma coisa grande, sem antes te botar para fazer uma coisa simples, uma coisa pequena, uma coisa fácil. Com Deus é assim, irmão. A gente começa lá de baixo. A gente começa lá no joelho, a gente começa no pó da humilhação, a gente começa limpando a igreja, a gente começa lavando cadeiras, a gente começa servindo água, a gente começa orando na casa dos irmãos, a gente começa lavando banheiro, a gente começa limpando a igreja, a gente começa limpando, a gente começa lá de baixo. Deus não vai te colocar lá em cima se você não começar lá de baixo. Deus não vai lhe botar no muito se você não começar do pouco. E é por isso que muitos de nós têm a vida estagnada, a vida paralisada, a vida não cresce. O ministério não expande, o ministério não avança, a gente não cresce espiritualmente, a gente não amadurece espiritualmente, a gente não recebe os dons de Deus, porque Deus manda começar de baixo. Começa lá de baixo. Começa lá de trás da cortina, onde ninguém está vendo, atrás do banheiro. Começa lá de baixo, quando as pessoas chegarem na igreja e encontrarem a igreja limpinha, cheirosa. Ninguém sabe, mas Deus sabe, Deus viu, Deus contemplou. Trabalha lá atrás, fazendo as coisas pequenas, as coisas poucas, as coisas fáceis, para depois Deus te exaltar. E muitos de nós passamos anos e anos e anos se arrastando no mesmo ministério, o ministério pequenininho, não cresce, não alavanca. Por quê? Porque a gente não quer começar lá de trás. Aleluia. Tem que começar lá de trás. Começar lá. O que eu entendo com isso? Que muitos de nós, irmãos, precisamos passar por esse mesmo processo de Naamã para ser liberto. Deus precisa muitas vezes colocar também uma lepra na nossa carne para nos tratar da lepra de dentro. A restauração, a libertação, a cura começa de dentro. É de dentro. Naamã era vaso, mas era preciso ser quebrado. Era preciso descer na olaria de Deus para ser quebrado, para ser refeito, para deixar suas lepras lá, para Deus fazer um vaso novo e encher da presença dele. Aleluia. Por isso, às vezes, não entendemos por que tantos cristãos estão no vale, estão no deserto. Muitos de nós somos leprosos, somos cheios de lepras que Deus conhece, só Deus sabe e só Deus pode ver. Deus quer te curar, Deus quer me curar. Mas para que a gente possa receber essa cura, a gente possa receber esse milagre, é preciso passar pelo processo de Deus e deixar Deus limpar por dentro, curar por dentro. Para que você na frente, lá, você é curado, irmão, você é curada, irmã. Lá na frente você vai poder tratar uma pessoa. Você vai poder curar uma pessoa. Você primeiro vai ter que ser um doente. Ele não pode tratar outro doente. Naamã era um homem de valor, de respeito, guerreiro, mas era doente por dentro. Ele servia para o rei, ele servia para o propósito daquele exército, daquele governo ali. Mas para o propósito de Deus ele não servia, porque Deus olha sim para as qualidades, mas ele admira o seu coração. A palavra diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Não adianta você pregar, não adianta você louvar, não adianta você fazer qualquer coisa se você não tiver humildade, se você não tiver um coração quebrantado e um espírito contrito, se você não reconhecer Deus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Sabe o que Naamã faz ali no versículo 15? Ele reconhece Deus, ele reconhece, ele diz, no verso 15, Naamã reconhece Deus como o único Deus. E ele disse, olha, disse agora, sei que não há em outro lugar Deus, senão em Israel. Naamã aceita Deus. Naamã foi curado de suas lepras, de sua cegueira espiritual. Naamã foi liberto. Naamã foi curado. Deus precisava curar as lepras de dentro de Naamã. Deus precisa me curar por dentro. Deus precisa te curar por dentro. Agora vai haver um processo. Às vezes ele vai tocar na sua pele. Às vezes ele vai tocar no teu filho. Às vezes ele vai tocar no casamento. Às vezes ele vai tocar na tua vida financeira. Há um processo para eu descer, para eu chegar aos projetos,
ao propósito de Deus, para eu chegar no meio do propósito de Deus, eu vou precisar passar por um processo. Naamã passou por todo esse processo para estar no meio do propósito de Deus. E quando ele sai dali um outro homem, liberto, limpo, purificado. Não só de sua lepra física não, mas das suas lepras interiores. Que Deus nos abençoe, que Deus nos resgate e que Deus nos purifique, nos santifique e nos cure de todas as nossas lepras. Amém?